E aí guerreira, tudo bem com você? Bom, eu sou o Gustavo Arnold, criador aqui do canal Viver Sem CLT. Para você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, eu vou estar apresentando para vocês um amigo já de longa data. Ele que atua na área da confeitaria, né, mas da alta confeitaria. Ele vai estar explicando um pouco mais sobre o trabalho dele, vai estar contando um pouco da sua história de empreendedor pra gente, tá? Hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês o meu amigo Jairo. Prazer, tudo bem? Meu nome é Jairo Pereira, né? Tenho 31 anos. Maravilha. Bom, vamos lá para o conteúdo. Jairo, eu preparei algumas perguntinhas aqui pra gente poder desenrolar. Pode ficar à vontade, pode respirar. Jairinho, eu queria que você contasse como foi a sua história desde o momento que você começou a trabalhar. Não sei se você começou a trabalhar com CLT, se você começou a trabalhar de alguma outra forma. Como que você começou a trabalhar? Como foi seu primeiro emprego ou seu primeiro trabalho? Como que foi? Então, né, meu primeiro trabalho foi como estagiário, né, supermercado Beira Alta. E ali eu comecei na fase mais ou menos de uns 13 a 14 anos. E lá eu fiquei mais ou menos uns 6 anos, né? Acho que até meus 18, 19 anos. Mas eu continuei na área do supermercado, que aí depois eu fui trabalhar em um supermercado maior, né? Você começou lá no Beira Alta. A gente começou no mesmo dia no Beira Alta. No mesmo dia, cara, no mesmo dia. Eles inventaram um cargo de estagiário, que era simplesmente pra gente poder ganhar menos. Isso, exatamente. Lá a gente trabalhava no guarda-volume, né? Guarda-volume, de pacoteiro também. E aí acabou aparecendo algumas oportunidades lá dentro do mercado. Como que foi a sua trajetória lá dentro do Beira Alta quando você começou? Você começou no guarda-volume, um entrava, outro saía, né? Um estudava de manhã, outro estudava à noite. Eu estudava à noite, né? E aí, geralmente, quem estudava, né, na parte de manhã, né, pegava um período da tarde. Isso. Né? E aí vice-versa. Né? Depois que eu entrei lá com os 13 anos, eu continuei, né? Fiquei mais uns... Depois dos 13 a 14 anos, mais ou menos... Eu fiquei, depois quando eu completei 17 anos, na verdade, 17 anos, abriu outra unidade, né? Abriu outra unidade em outro bairro. E aí o que eu fiz? Fui para lá com um cargo maior de repositor, né? De repositor. E um ano depois, com 18 anos mais ou menos, aí eu virei líder de seção. Ah, tá. Então você começou lá no guarda-volume. Isso. Aí continuou lá como guarda-volume um bom tempo. E aí, depois que você saiu do guarda-volume, você foi para outra unidade, né? Que foi a Dependência? Dependência. E aí lá você já foi trabalhar como repositor. Aí eu fui repositor, né? E depois de um ano em seguida, aí eu virei líder de seção, né? E aí passou a ganhar bem mais. Nem tanto, né? Nem tanto, né? Certo. Aí você falou que saiu de lá do Beira Alta. E aí, como foi a... Isso, aí eu fui trabalhar em uma multinacional, que também é da rede do Walmart. Uma multinacional da rede do Walmart. E lá você estava fazendo o quê? Trabalhando no mesmo setor? Aí eu fui para a área da alimentação. Aí eu não fui como repositor, fui para a área da alimentação, né? Que era mais ou menos aquilo que eu queria. Você chegou no Beira Alta, você chegou a trabalhar na parte de padaria, não? Padaria teve uma história muito divertida. Por quê? Quando eu estava lá no Parque Independência, por volta mais ou menos uns 16 anos, mais ou menos 17 anos, ali eu já estava começando a criar aquilo que eu queria fazer, né? Aí o que acontece? Chegou lá, eu tive depois de muito tempo, né? Depois dos estágios, eu tive muito tempo para poder... Eu não tive férias, eu não tinha férias, por ser estágio. Verdade. Entendeu? Verdade. Não tinha. Aí o que aconteceu? Eu peguei e reclamei, né? Não, preciso de férias e tal, não sei o que. E aí, quando eu tive as férias, de lá, depois de muita, né? Muita insistência e tal, o que eu fiz? Eu peguei e reclamei. Mas isso você não era registrado ainda, CLT ainda, você era CLT, mas como estagiário. Na verdade, eu estava como CLT, né? Porque eu já tinha saído do outro Beira Alta, do supermercado. Né? E aí quando eu fui para o Parque Independência, aí já foi registrado tudo certinho e tal. Tá. Aí quando chegou lá, aí eu tive umas férias, depois de muito tempo, né, dentro da empresa. Só que ao invés de eu descansar e ficar em casa, né, ou fazer outras coisas, fazer um curso ou algo do tipo, eu continuei lá. Por quê? Porque eu tinha conversado com o gerente para ver se eu conseguia ficar na padaria e na confeitaria, lá de cima, trabalhando de graça 30 dias. Só para pegar
Cara, que Exatamente, da hora, isso daí eu cara. não sabia. Exatamente. Essa parte eu não sabia. Só para aprender. Só para pegar aprender. experiência. Ah, tá, mas aí você ficou na parte já da produção, né? Você não ficou na Isso. parte de atendimento da Não, padaria, só produção. né? Só Eu produção. quando saí lá do guarda-volume, eu lembro que eu tive 3 propostas na mesma época. O açougue, a padaria e o cartazista queria me ensinar. Eu já estava até fazendo umas aulas com ele, do cartazista, Luiz, não sei se você vai lembrar dele. Não lembro. E ele me chamou, não, você leva jeito e tal. E aí o estômago falou mais alto, eu fui pra padaria, cara. Eu fui lá pra atender pra padaria. Mas, beleza. E aí você saiu do Beira Alta, foi pra essa outra empresa. Isso, aí eu fui para o Walmart, né? Uhum. Fui para o Walmart, uma rede grande, né? E eu fui na minha intenção de quê? Não fazer a mesma coisa, mas eu fui na intenção de aprender o sistema de uma empresa americana, né? Você já foi já com essa visão. Eu já fui com essa visão, né? Que a charada foi essa. Uhum. Eu falei, não adianta eu ir para uma empresa praticamente um serviço iguais, Uhum. só para trabalhar para ganhar dinheiro. Não ia compensar para mim, né? Porque, na verdade, o salário praticamente era quase a mesma coisa, né? Era quase a mesma coisa. Eu falei, eu vou, porque como vem tudo que é americano, né? Pô, é excelência. Uhum. Né? Tudo que é americano é excelência. Então eu falei, não, E então o eu vou lá. Walmart, que é uma das maiores do mundo, né? Nossa, top, cara, top. E aí eu falei assim, não, eu vou lá, eu quero aprender mais. Por quê? Porque eu já estava com 18 para 19 anos, né? Eu falei, cara, eu não quero ficar isso para sempre. Eu não quero ficar com repositor para sempre, eu não quero ter salário para sempre. Né? Nada contra, com todo respeito. Mas eu não consegui enxergar um futuro próspero. Como né? repositor. Como repositor. E aí lá você já foi trabalhar nessa parte de confeitaria? Lá eu fui trabalhar na parte de confeitaria, de padaria, na parte de alimentação mesmo, né? Que é as comidas quentes e tal, comidas frias, lanches. Mas na produção ou Na no produção. atendimento? Produção. Produção e atendimento, né? Só que eu sempre tentei puxar mais para a parte Da produção. da produção. Que já era sua... Ali você já tinha uma direção do que você queria fazer? Já tinha. Por quê? Porque antes disso, quando eu entrei no Beralto, eu tinha 13 anos. Uhum. 13 para 14 anos. Que naquela época podia, né? Até então podia, né? Uhum. Hoje acho que não pode mais, Não né? sei. Nem sei como Eu é tô que por foi fora. isso também. E aí, naquela época, eu tinha morado 2 anos no Pernambuco. Antes disso? E Antes isso, do Beralto? antes do Beralto. Eu tinha morado 2 anos. Eu tinha morado entre 10 ou 11 anos até os meus quase 13 anos. Uhum. Né? Aí o que aconteceu? Eu entendi o poder da gastronomia. Eu entendi o poder da alimentação. Com a cidade você... Com a cidade, cara. Com a cidade. Desde novo eu sempre quis entender como é que era o sentido de tudo. Né? E o porquê. E sempre tentar alcançar voos maiores naquilo que eu estava fazendo. Né? Aí eu fiquei 2 anos no Pernambuco. E lá no Pernambuco eu fui do interior do interior. Né? Então, ou seja, eu aprendi que pra gente comer, a gente teria que plantar, a gente teria que regar e a gente teria que cultivar para poder colher, para depois comer. Né? Tinha todo um processo. Tinha todo um processo. Aí eu entendi o poder dos agricultores, o poder da gastronomia, da alimentação. Né? Aí foi nesse tempo que eu comecei a... Já plantou aquela semente na cabeça. Exatamente. Certo. Aí você ficou esse período todo no Beralta, meio que numa área que não era sua. Na primeira oportunidade que você teve, você mesmo de graça foi trabalhar para poder já ter uma primeira experiência nessa área que você queria. E aí foi trabalhar no Walmart já nessa área. Nessa área. Nessa época você já estudava, não? Não. Quando eu fui para o Walmart? Walmart, No meio. Mas quando você entrou, você ainda não estudava? Não estudava. Eu fui, na verdade, mais voltado para conhecer o sistema. E aí, quando eu conheci o sistema, eu falei, opa, é muito além daquilo que eu imaginava. Tem mais coisas. Tem mais coisas. Aí eu falei assim, cara, vamos explorar mais isso, né? E aí foi aí que eu fui estudar. Aí foi aí que eu fiz a faculdade de gastronomia. Aí você começou a fazer gastronomia nesse período e trabalhando lá ainda. E trabalhando lá ainda? Trabalhando. Certo. Maravilha. E aí depois que você começou a faculdade, né, e fez e trabalhando lá ainda, quanto tempo você ficou conciliando esse trabalho no Walmart junto com a sua faculdade? Faculdade? Fiquei uns 2 anos ainda. Uns 2 anos ainda no Walmart e faculdade. O curso de gastronomia é um curso de quanto tempo? É 2 anos. Que são um curso de 2 anos. É 2 anos. É puxado, é bacana,
sabe? Uhum. É bem prático e teórico também, Uhum. né? E aí foi 2 anos, e aí assim quando terminou, Você saiu. aí eu saí do Walmart, né? E aí apareceu os baita dos restaurantes legais para mim poder estagiar e tudo. E aí foi aí que eu migrei para poder estar 100% na Na gastronomia. gastronomia, certo. E aí você começou a trabalhar em restaurantes, então, como CLT? Como que foi? Então foi como CLT. O primeiro foi praticamente como estágio, Uhum. né? E aí depois eu recebi outra proposta de outro restaurante. Aí já foi praticamente CLT, né? Já foi de carteira registrada, tudo certinho. Que foi de primeiro cozinheiro, né? E então, você era primeiro cozinheiro, você trabalhava com comida quente também. Comida quente. Certo. Comida quente. Que eu peguei a parte fria, né? Da gastronomia da cozinha fria, em um restaurante chamado KA. Depois eu fui para um restaurante chamado Bananeira, que é uma da gastronomia brasileira. E aí foi na parte quente. Certo. Aí eu fiquei lá. Depois de lá, aí eu fui pro Transamérica. Eu recebi uma Aí proposta foi quando do você foi pro Transamérica, certo? Isso. O Transamérica, para quem não conhece, é um dos maiores hotéis aqui Melhores hotéis de São Paulo. em São Paulo, né? Certo. E aí no Transamérica, como que foi a sua jornada lá dentro do Transamérica? Você começou com que cargo? Como foi a sua ascendência lá dentro? Porque eu sei que teve algumas etapas lá. Teve, eu acho que E quanto tempo acho que foi? Conta um pouco dessa história do Transamérica. eu acho que foi todas as etapas, viu? Eu acho que foi todas as etapas. Assim como no supermercado, né? Que a gente começou bem de baixo e foi subindo. Como eu saí de lá como encarregado, né? Eu saí de lá como encarregado novo, né? Bem novo, Bem verdade. bem novo. E aí quando eu fui pro Transamérica, eu era primeiro cozinheiro de um restaurante muito bom de comida brasileira aqui de São Paulo, que na época estava em ascensão. Uhum. Né? Tava em ascensão. Eu recebi uma proposta para trabalhar no Transamérica porque eu vi uma vaga no site que ele estava precisando de ajudante de padaria e confeitaria. Tipo, seria uma regressão na sua... Teoricamente, uma regressão na sua carreira, mas um local top e você Exatamente. viu isso como uma oportunidade. Talvez ganhando menos ou não? Do que você ganhava no restaurante. Menos. Bem menos, né? Tá Bem bom. menos. Mas eu sempre gosto de olhar o depois, o lá na frente. Depois. Né? Porque se a gente olha o de agora, cara, a gente fica nisso. Porque chega amanhã, você vai continuar olhando o de agora. Entendeu? Você chega no outro dia, uma semana depois, você vai continuar olhando o de agora. Né? Você começou e falou, não, vou dar um passo atrás para poder Isso. pegar impulso e Isso. correr bastante. Correr bastante. Vídeo certo. Aí beleza, aí você começou lá como ajudante. Comecei a ajudar. Tipo, você é o auxiliar do auxiliar do auxiliar. É praticamente isso. Tem muitos restaurantes que tem terceiro auxiliar. Tem muitos restaurantes que tem o terceiro, segundo, primeiro auxiliar, aí depois vem ajudante. Sério? Eu falei na brincadeira, mas era mais ou menos isso, né? É tipo isso. No hotel já não é assim. No hotel é ajudante, aí beleza. Aí depois tem o terceiro confeiteiro, o segundo confeiteiro, o primeiro confeiteiro. Uhum. E aí vai. Mas tem muitos restaurantes que é assim. Entendi. Tem muitos restaurantes que é assim. E aí lá no Transamérica você começou como ajudante, Comecei como ajudante de confeitaria e padaria. confeitaria e padaria. É, confeitaria e padaria. E aí eu comecei lá como... Quantos anos mais ou menos você tinha nessa época? Rapaz, eu tinha 21. 21 anos? 21 Caraca, anos. você saiu novão mesmo do Beira Pitão, até Saí. porque depois disso você já passou outro mercado. Caramba. Tinha 21 anos, cara. 21 para 22 anos. Certo. E aí você começou lá, como foi a escadinha? Como foi acontecendo? Comecei de ajudante, e aí como lá é um lugar muito bacana, a gastronomia alta, Uhum. né? Então assim, é difícil o crescimento. Precisa de uma disciplina. Você não consegue subir sem aprender as etapas, os processos. Né? Não tem De como. cada patamar ali, né? Exatamente, porque não adianta a pessoa entrar lá como ajudante e pular como, sei lá, um primeiro confeiteiro líder, um primeiro Sem confeiteiro. ter passado na etapa anterior. Exatamente, porque chega lá em cima ele vai pecar, ele vai errar feio, Uhum. né? E aí foi aí que as coisas foram acontecendo, eu fiquei de ajudante um bom tempo ainda lá, né? Um bom tempo o quê? Uns 4 anos aí. 4 anos? 4 anos. Bom tempo mesmo. De 3 a 4 anos. De 3 a 4 anos. Só que eu não me abalava, porque eu sabia de onde eu queria chegar, né? E sabia que estava no caminho certo. Estava no caminho certo, eu estava em um processo. Certo. Né? Estava em um processo. E aí, idas e vindas, aí eu falei, bom, agora é o momento de eu ter Uma promoção. ter uma oportunidade, né? Aí o que aconteceu? Cheguei e falei, ó, então, tô aqui, preciso de uma oportunidade maior, porque de ajudante eu já sei fazer, né? Aí foi aí que eu falei, pô, legal,
vamos te promover. Aí me promoveram como segundo confeiteiro. Segundo confeiteiro. Segundo confeiteiro. Porque na época já não teria mais o terceiro. Aham. A empresa tirou esse processo. Né? Diminuiu uma camada ali no Isso, processo. diminuiu uma camada. E aí, beleza, foi nisso. E aí, depois de 2 anos, Como segundo confeiteiro. como segundo confeiteiro, entrou uma empresa terceirizada para poder terceirizar toda a parte da gastronomia naquele hotel. Aham. E não, acho que ela ficou 2 anos e pouquinho. Aí o que acontece? Aí teve um corte, porque teve uma crise de 2014, né? Aí teve um corte. Aí saiu uma galera legal. E eu fui ficando. Fui ficando. E aí chegou uma hora que ficou poucas pessoas dentro dessa empresa, Uhum. né? Porque a crise foi muito complicada. Não chega a ser hoje igual a pandemia, mas teve uma crise financeira Bem- pesada. Aham. Pesado. E foi aí que aí teve o corte, né? E a galera saiu, tudo certinho e tal. E aí começou a surgir oportunidades. Porque aí começou as coisas voltar ao que era normal e quem estava lá dentro fazendo um bom trabalho acabou tendo uma Oportunidade de novo. Exatamente. Aí eu fui subindo outra escadinha. Aí de segundo eu fui para primeiro. Certo. De segundo eu fui para primeiro. E aí depois, quando as coisas Tem estavam... algum patamar acima do primeiro ou o primeiro já era o auge ali? Não, tem confeiteiro líder. Porque aí você já toma conta de vários primeiros. Isso, que aí você toma conta da galera toda, da hierarquia para baixo. Certo. Da galera toda você toma conta, né? Você Uhum. começa a liderar, na verdade, né? E aí, depois que passou, depois que eu tive essa oportunidade, né? Aí de primeiro, Aham. aí a empresa terceirizada saiu. Certo. Eu falei, Aí voltou a ser o sistema do Transamérica. exatamente. Aí voltou a ser o sistema do Transamérica. Aham. Né? Aí eu falei, poxa, e agora? Mas eu vou continuar com a minha ideologia, a minha filosofia. Eu vou continuar aprendendo, enquanto tiver água dentro da jarra, eu vou bebendo. Certo. Né? Vou bebendo. Aí eu fui. E aí a empresa saiu, né? A empresa terceirizada saiu, ou seja, quando a empresa terceirizada saiu, praticamente todo mundo sai. Né? Aí, Porque quando a empresa terceirizada entrou, ela trouxe uma galera dela também ou não? trouxe também. Trouxe também? Trouxe também, não foi muito, mas trouxe. Aham. Trouxe sim. E aí depois que a crise veio e todo mundo saiu, que aí eu tive a oportunidade, Uhum. né? E aí depois, alguns meses depois, a empresa saiu. Certo. Eu falei, poxa, e agora? Mas eu vou continuar. Mesmo se não for aqui, eu vou continuar em outro lugar mesmo. A minha filosofia, daquilo que eu queria realmente para o futuro. Aham. Né? Aí foi aí que a empresa saiu, e aí eu tive uma ligação. Eu falei, não, eu quero você aqui, dentro do Transamérica novamente. Né? Eu falei, beleza. E aí que eu tava até, eu não ia ficar muito, eu tava querendo ficar na verdade, mas ao mesmo tempo tinha outra oportunidade para fazer o curso fora do país, na Europa. Uhum. Né? Aí eu fiquei meio indeciso, eu falei assim, não, eu vou continuar aqui ainda, porque aqui eu sei ainda que eu vou aprender muito. Né? E aí foi que eu aceitei, aí me deram um cargo de confeiteiro líder. Aí beleza. E aí eu fiquei praticamente, quando a empresa retornou, que eu entrei de confeiteiro líder, aí eu conheci outras pessoas muito bacanas, pessoas do bem, muito esforçadas, muito trabalhadoras. Pessoa abaixo de você fala. Abaixo. Certo. Abaixo e acima também, né? Que aí Aham. vieram outras pessoas também, né? Aham. De vários cargos, de vários setores Diferente do hotel. E aí eu peguei, né, e fiquei lá trabalhando, só que eu não tinha chefe de confeitaria e padaria. Por quê? Porque a empresa estava demorando e tinha muito... Como é que eu posso falar? Tinha muitas pessoas se inscrevendo para vaga. Tinha muito candidato. Isso, só que nem mas a vaga passava. não era preenchida. Não era preenchida. Vários. 20, 30. Pelo menos aquilo que me passaram. Né? Muitas vagas. Só que não foi Muitas preenchida. vagas ou muitos candidatos? Muitos candidatos, desculpa. Pra uma vaga. Isso, para uma vaga. Porque eu já estava no cargo de líder, mas eu precisava um cara acima de mim que era de chefe de confeitaria e padaria. Certo. Né? E por enquanto eu estava fazendo as duas vagas, né? Tanto de chefe como de líder. Né? E aí foi aí que, depois de um bom tempo... Nessa depois de um bom procura tempo, aí do mercado, né, Isso. para um profissional dessa área. isso aí eu peguei, a pessoa falou, meu, é você. É você. É,
pessoa falou assim, é você. E aí eu fui chefe de lá com 27 anos, cara. Com 27 anos.